Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina, que vem aí trazendo uma semana repleta de muitas novidades, de 2 jogos do Vasco, muita coisa para você acompanhar com a gente aqui no canal Os Vascaínos. Então eu conto com a sua presença nos nossos vídeos e para isso eu vou precisar daquela força de sempre. Quando você dá um like aqui no vídeo, você ajuda muito o nosso canal a crescer, ajuda a prestigiar o nosso trabalho. E quando você se inscreve no canal, você comenta aqui nos vídeos, você não perde nenhuma notícia do Gigante da Colina. Afinal, a nossa equipe está sempre aplicada a te informar ao máximo sobre o Gigante da Colina. E claro, hoje e outros dias, quase todos os dias, temos live às 8h30 da noite para te informar de Vasco com aquela conversa sempre no nível bem resenha, bem irreverente, um bate-papo bem leve para falar de Vasco e te deixar bem informado de tudo do nosso Gigante da Colina. O Vasco ontem enfrentou o Fluminense no Maracanã às 9 da noite, numa partida que vem gerando polêmica dentro da torcida do Vasco. Por quê? Algumas pessoas estão satisfeitas com o ponto conquistado, afinal, jogamos contra um time que vem jogando um futebol muito bom no cenário brasileiro no ano de 2023. Um time que pegou, por exemplo, o River Plate e goleou de 5-1 no meio da semana passada. Além disso, é um time que pegou o Urubu, nosso maior rival, e venceu de 4-1 na final do Campeonato Carioca. Além de ser um time hoje colocado na prateleira de disputa de título, desculpa que quase caiu o celular, na prateleira de disputa de título de todos os programas esportivos por aí. É um time que está bem avaliado, que tem um trabalho entrosado, um treinador que está lá há mais de um ano. Então, alguns vascaínos compreendem que esse 1 ponto é bem-vindo e que, independente da atuação do Vasco, não devemos ficar tão preocupados. Agora, por outro lado, muitos vascaínos também têm a ideia de que o Vasco não pode jogar uma partida na qual ele tem 20% de posse de bola. Isso não é funcional, isso não faz com que o Vasco apresente melhora essa que estamos exigindo para ao longo do Campeonato Brasileiro. Melhora essa que vai nos facilitar em partidas em que o Vasco vai ter menos espaço para jogar. Em partidas como, por exemplo, Bahia, ABC, Atlético, times que vieram aqui jogando fechadinhos e ganharam da gente. Colocaram a gente numa situação difícil. O ABC foi 0-0, mas perdemos nos pênaltis. Então o Vasco precisa apresentar essa melhora. E para esse torcedor, essa camisa é tão grande que não pode se colocar numa posição de jogar um futebol de 20% de posse de bola contra time nenhum. E sabe o que eu, Edu Canelas, penso a respeito disso, olhando os dois lados? Que tá todo mundo correto. Eu acho que o vascaíno que entende que pegamos um adversário difícil e fizemos um ponto, ele tá pensando de forma funcional na tabela, porque um ponto ali que lá na frente vai nos ajudar. Embora os 3 pontos frente ao Bahia sejam o que ainda me deixam mal, me deixam preocupado, porque ali sim eu vi as dificuldades do Vasco. Um time que não consegue criar quando joga sem espaço, um time com pouca finalização de fora de área, um time com muito pouca criatividade. Ali me preocupou. A partida ontem, frente ao Fluminense, ela me preocupa no sentido de: será que sempre jogaremos contra times que hoje jogam um futebol melhor que o nosso, como time pequeno? Isso me preocupa. Mas será que continuaremos vencendo grandes times e empatando jogos fora de casa? Porque se for assim, vai ser bom. Mas será que no longo prazo isso se sustenta? Será que quando o Atlético, Palmeiras, São Paulo, que hoje eu ainda acho que o Vasco tem um time melhor, Urubu, Fluminense, Internacional, será que quando esses times estiverem embalados no Campeonato Brasileiro, vai estar tão fácil assim de se ganhar do Atlético fora de casa como vencemos, se ganhar do Palmeiras fora de casa, ganhar do Internacional fora de casa, do Grêmio fora de casa? É exatamente isso que me preocupa e coloca na minha cabeça um sentido de: se não houver consistência desse método de jogo, nós teremos muita dificuldade. Até porque
Não existe time nenhum que não faça pontos dentro de casa, que não vença adversários mais fracos dentro de casa. Então, a partir de agora, o Vasco vai ter que lidar com essa pressão. O Maurício Barbieri vai ter que lidar com essa pressão. De começar a melhorar o futebol, tornar mais competitivo no sentido de troca, de ser atacado e também atacar quando jogar contra times que hoje têm um futebol mais ajeitado do que o nosso. Mas também, sobretudo, de começar a vencer os times fracos dentro de casa, fazer acontecer, fazer valer os mandos de campo. Então, eu entendo os dois torcedores, eu entendo as duas levas dentro da torcida do Vasco, o que está satisfeito, o que não está insatisfeito, ninguém está sem razão, só que o equilíbrio entre essas duas ideias é o que vai nos nortear e tornar o Campeonato Brasileiro mais tranquilo para a gente nesse 2023. Mudando de assunto, galera, uma situação delicada ainda dentro da torcida do Vasco é Léo Jardim. O goleiro vem catando muito bem. Ontem fez uma partida espetacular. Um cara que realmente vem pegando muito. E agora o torcedor do Vasco fica aí. Uns apontando o dedo, como já apontaram o dedo para mim lá no grupo de membros do canal Os Vascaínos. Edu, você batia no Léo Jardim. Batia, bato e vou bater de novo nas vezes que ele errar. Porque ele é jogador de futebol e jogador do Vasco da Gama. Não tenho problema nenhum. Por mim, que ele vire o Oliver Kahn, que ele cate muito no Vasco da Gama, que ele seja aí um Martin Silva como tivemos, um Carlos Germano, que ele arrebente. Eu não tenho problema em validar a minha opinião, querendo que o cara vá mal. Só que ele vinha tendo atuações irregulares e agora no Campeonato Brasileiro vem começando a ser regular. Então, ele está justificando o lugar que ele está. Hoje ele tá pegando muito, merece ser muito respeitado e o torcedor do Vasco tende agora a apoiá-lo cada vez mais. Eu estarei aqui apoiando cada vez mais, porque compreendo a evolução desse jogador. Agora, por falar em, não sei nem se existe essa palavra, involução. A involução de Jair e Andrei Santos segue sendo pauta das rodas de conversa de vascaínos. E eu sou um cara que estou cada vez mais crítico à dupla. No gol do Fluminense, tudo bem que o Piton deveria estar ali fechando, mas o Jair vê tranquilamente o Lima passando na frente dele, entrando na área e ele está mais uma vez trotando. O Jair, em vários momentos, está trotando dentro de campo enquanto o Vasco vem sendo atacado. E isso é inadmissível. O cara é volante, ele está ali para quebrar jogada, ele está ali para ajudar o sistema defensivo. Ele não pode estar trotando, olhando, acompanhando com os olhos uma jogada de ataque do time adversário. E ontem essa jogada de ataque, o cara passa por ele, na frente dele, ele não gruda no cara, não entra na área com o cara. E aí o Lima sozinho pega o rebote do belo chute acertado por Germán Cano e aí faz o gol de empate do Fluminense. Quem sabe pudéssemos ter saído do Maracanã ontem com 3 pontos, caso não tivéssemos levado aquele gol. Enfim, agora é hora de cabeça erguida, olho na tabela, temos 5 pontos e agora temos 2 jogos importantíssimos. O Vasco pega na quinta-feira, às 19 horas, o Coritiba fora de casa. É hora do Gigante da Colina pontuar. O Coritiba é um time mais fraco, é um time que não chega a ser tão competitivo quanto o nosso. Nós temos um time melhor e é hora de vencer o Coritiba. Para vencer o Coritiba e já chegar no Rio de Janeiro para domingo pegar daqui uma semana o Santos no Maracanã, não, em São Januário, às 16 horas e vencer, fazer 6 pontos, para irmos aí a 11 pontos e continuarmos colados no bloco entre os 8, entre os times que estarão brigando pela pré-Libertadores. Essa é a ideia e jogos contra Coritiba e Santos são de obrigatoriedade de que o Vasco faça 6 pontos. Estaremos aqui acompanhando e cobrindo tudo. Você não está inscrito no canal? Inscreva-se durante a semana e estaremos te informando de tudo dessas 2 partidas com coberturas exclusivas de Vasco e Coritiba, Vasco e Santos e muitas informações de reforços do Gigante da Colina que estão batendo a porta. Afinal, junho está chegando, janela vai abrir e estaremos aí buscando camisa 10, camisa 5, reserva para o Piton, enfim, o Vasco vai ter que ir ao mercado para preencher algumas lacunas. Para finalizar o vídeo, o Vasco vem nesse acordo aí com o Flamengo. Entendo, eu acho que é necessário que a gente possa sentar e acordar com as pessoas ao invés de ter que brigar na justiça. Eu acho que quem ganha com isso é o torcedor carioca, é o torcedor do Vasco,
torcedor do Fluminense, torcedor do Flamengo, do Botafogo também, que uma hora vai precisar mandar jogo no Maracanã, eu acho que tá certo em sentar para conversar. Só que Luiz Melo, Paulo Brax, galera que tá à frente dessas conversas, olho aberto, não são nossos amigos e não querem nosso bem. Se estão topando sentar para conversar, é porque estão vendo o tamanho do problema, estão vendo que vão perder o Maracanã pro Vasco. Então fiquem espertos, não aceite qualquer coisa, qualquer migalha. Esses caras não são amigos, não são bonzinhos, eles não querem o nosso bem. Então que seja muito bem, mas muito bem amarrado mesmo a conversa com esses caras aí. Então agora é a gente aguardar, ver como vai ficar a situação do Maracanã. O Vasco, nesse acordo com o Flamengo, já topou, não vai jogar contra o Santos no Maracanã por conta das questões do gramado do estádio, vai jogar em São Januário e vai seguir conversando para que possa utilizar o estádio ainda em 2023, já que essa semana devemos ter mais novidades da reforma de São Januário. Com a reforma do estádio, o Vasco vai precisar utilizar o Maracanã mais e mais e também terá os dois clássicos contra o Urubu no estádio jogando 50-50. Não vai ser 90-10 como foi ontem. O estádio será tomado de 50% torcedor deles, 50% torcedor nosso e nós estaremos lá, com certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Tamo junto, um grande abraço e valeu!